Oi, gente, a paz, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari. Para quem não me conhece, meu nome é Marinelli. E nesse vídeo, quero estar anunciando para vocês uma novidade, que é que eu vou estar gravando agora com a querida Dani. E eu vou contar para vocês agora, assim, um pouquinho de um testemunho a respeito disso. É um vídeo que eu já estava querendo fazer alguns dias atrás, com relação a isso, porque isso é algo que Deus já havia me prometido já tem algum tempo. Bom, eu já tenho trazido alguns vídeos aqui no YouTube, o Senhor ele já tem me pedido isso, eu tenho chamado aqui nas mídias, eu não conseguia antes de forma alguma gravar, eu tenho até alguns vídeos aí, que se vocês forem ver bem lá para trás, eu tinha muitas dificuldades na comunicação, e eu tenho rompido nisso, eu tenho buscado cada vez mais romper, é algo que eu tenho buscado me esforçar para que eu consiga. Eu já tentei fugir inúmeras vezes disso, mas o Senhor ele tem me chamado realmente aqui dentro das mídias, dentro do YouTube, no Instagram, e o Senhor tem usado pessoas para vir, para realmente confirmar esse chamado e para realmente falar de que é aqui que ele me quer, que ele quer realmente eu com uma voz aqui nas redes sociais. Pra quem não sabe, eu saí da Nova Era. Eu tive uma libertação muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Algumas pessoas já ouviram em algumas lives eu contando algumas coisas. Muitas coisas realmente que eu fui passando no decorrer desses anos. E eu quero realmente estar trazendo alguns vídeos assim, onde eu vou estar trazendo alguns assuntos, né, mais específicos. Até um pouco tempo atrás, eu nem conseguia falar sobre alguns assuntos para vocês terem uma ideia, porque realmente eu tive uma libertação traumatizante. Eu vou estar contando aqui para vocês. Agora no dia 20 eu vou ter uma live com a querida Dani, tá? A gente vai estar entrevistando ela, inclusive eu vou deixar no Instagram uma caixinha lá de perguntas para que vocês estejam me ajudando a formular essas questões, tá? Pra gente estar lá entrevistando ela. Outra coisa que eu quero contar para vocês. Eu vou contar para vocês, eu comentei mais ou menos com vocês lá no Instagram como foi que Deus um dia ele me avisou que um dia eu teria esse contato com a querida Dani. Alguns anos atrás, gente, bem no início da minha libertação, eu tava passando por muitas coisas difíceis, eu tinha saído da Nova Era e eu tava de cama, começaram a acontecer muitas coisas comigo e realmente foi uma situação bastante complicada que eu tava passando. Foi uma época onde eu comecei a ver muitas manifestações dentro da minha casa, começaram a acontecer coisas comigo que eu não desejo pra ninguém. Cheguei a ter perda de memória, eu participava assim desses rituais e tal, eu era assim, realmente, a visão da Nova Era, você não tem exatamente, né, uma crença específica e você procura de um lado pro outro, sabe? Você vai e procura aqui, procura ali. A teologia, ela é essa, assim, a verdade, ela tá em todo lugar, Deus, ele está em todos os lugares. Você acredita que Deus, ele está em todos os lugares? Você até acredita em Jesus, mas você acredita lá nos gurus, você acredita em várias coisas. O que acontece? E um dia, gente, eu tava lá, e pra vocês terem uma ideia, eu vomitava limbos pretos, ficava realmente muito mal. E eu deitada, e eu lembro que eu fiz uma pesquisa muito específica, foi testemunho ex-prostituta, foi alguma coisa assim que eu pesquisei. E o vídeo da Dani, na época, ele tinha poucos views e a Dani ainda não estava ainda gravando vídeos assim. E eu lembro que na época, ele foi o primeiro que apareceu. Aí eu lembro que eu entrei no vídeo dela e eu comecei a assistir. E, cara, eu assisti aquele vídeo, aquele testemunho dela, do início ao fim, chorando. E eu me identifiquei com coisas assim, muito específicas com relação ao que tudo que ela havia passado. E de alguma forma, gente, o que aconteceu? Eu tava assistindo o testemunho dela, eu assisti o testemunho dela do início ao fim, e de alguma forma Deus falou comigo. Eu não lembro exatamente, eu lembro que isso foi acho que 2016, se eu não me engano, então eu creio que ela tinha uns 2 vídeos lá, não tenho bem certeza. Mas enfim, eu lembro que Deus veio e falou pra mim que ia levantar essa menina. Deus na época, gente, ele veio e falou assim pra mim que ele ia levantar ela no YouTube. E pra vocês verem, eu até tô testemunhando isso aqui, por quê? Porque eu tenho visto o que tem acontecido, né? Muitas pessoas têm se levantado hoje para vir e falar a respeito do chamado dela, né? E tudo mais, enfim. Querer questionar, né? Essa questão dela estar na mídia, enfim. E o pessoal tem chamado ela de falsa profeta, né? Inúmeras coisas aí têm acontecido. E eu tenho realmente, né? Desde o início, eu comecei a acompanhar ela. E eu lembro que um dos fatores que fez eu acompanhar ela no início foi porque, além que eu me identifiquei com o testemunho dela, eu tava ali, gente, sim, eu já tava ouvindo a voz de Deus. Eu lembro que Deus veio e falou pra mim, eu vou levantar essa menina, vou mandar ela, vou levantar ela, vou mandar ela pelos 4 cantos desse mundo, vou levantar ela sobre as nações. Deus começou a falar isso pra mim.
E eu fiquei assim prestando atenção naquilo, né? E Deus falou assim pra mim: olha, eu vou levantar ela. E um dia eu vou criar ponte entre vocês duas e ainda você vai ter contato com ela. Deus falou isso pra mim. Eu ainda vou colocar você em contato com ela. E eu fiquei assim, tá bom, né? Tipo assim, por que eu ia criar aquilo na minha cabeça, entende? Né? Eu tava ali, eu pensei assim, não tem sentido, não tem por que eu criar isso na minha cabeça, né? E eu sempre olhava lá, e, né, porque como Deus falou para mim que ela ia crescer ali, que tal, enfim. Eu ficava sempre olhando. E depois de um tempo lá, de repente surgiu mais vídeo. Ela não postava vídeo com muita frequência, né? Pra quem se lembra, ela postava um vídeo ali, ela tinha as dificuldades, até mesmo com o celular, com a internet, né? Pra quem acompanhou realmente ela, sabe que o início dela não foi fácil, né? Todo mundo sabe ali que quando ela começou, realmente ela tinha questões ali com a internet, né? Enfim, várias coisas. Eu lembro que eu sempre ficava esperando. E aí, toda vez que ela postava algum vídeo, eu lembro que eu via o vídeo e de alguma forma eram coisas muito específicas que estavam acontecendo comigo. E eu comecei a achar aquilo muito doideira. Eu pensei, gente, que mistério é esse? Eu olhava e pensava assim, gente, que mistério é esse? E foram coisas, gente, tão loucas que, para vocês terem uma ideia, até mesmo quando ela recebeu a unção ministerial, consagrada missionária, na mesma época, eu e meu esposo, a gente estava sendo consagrado, né? Não vou dizer assim, tipo, mas foi mais ou menos ali a mesma época, sabe? Então, assim, toda vez que ela saía com algo, eu ficava de cara, porque eram coisas muito específicas. E eu também comecei a ter muitas experiências com Deus, aonde Deus, ele vinha, ele falava coisas comigo. Eu tinha experiências com Deus que se pareciam de alguma forma com as experiências dela, né? Até mesmo eu tenho visto tantas pessoas questionarem as experiências dela e quererem dizer, né, que Deus, ele não é um Deus, como se Deus, ele não quisesse ter intimidade com os filhos dele, né? Questionando essas questões. Enfim, né, as pessoas questionando essas experiências. E foi muito interessante, porque realmente foi uma época onde eu, de alguma forma, acabava tendo assim, experiências parecidas. Eu quis trazer essa questão porque realmente foi muito específico. Deus falou comigo naquela época. Eu lembro que Deus falou especificamente, eu vou levantar ela, né, vou fazer isso. E foi algo assim que, cara, não tem como ser algo da minha cabeça, entende? Não tinha como ser algo da minha cabeça, sabe? E, enfim, né, e as pessoas têm se levantado aí pra dizer, profetas não existem mais, essa menina aí, isso aí é tudo coisa da cabeça dela, né? Enfim. Então eu tô compartilhando isso com vocês, tá? E também já compartilhando, né, na verdade, isso que tá para se cumprir, porque realmente naquela época Deus falou para mim, você vai ter contato com ela. Deus falou para mim, você vai ter contato com ela. E agora no dia 20 eu vou gravar uma live com ela, tá bom? E nós vamos entrevistar ela. Eu tô muito feliz com isso. Na verdade, isso daí é uma conexão do céu, que é o que Deus tem falado, né? Algo que Deus vem falando aí comigo, Deus vem falando com a gente, que Ele vai gerar conexões do céu, né? Que são pessoas que Ele vai colocar, pessoas que, digamos assim, que parecem improváveis às vezes da gente ter contato, mas pela conexão do céu nós conseguimos ter contato, porque é o próprio Deus que coloca as conexões. Tem pessoas que elas até pagam para elas tentarem chegar em alguns lugares, elas até gastam dinheiro para elas tentarem conseguir entrar em alguns lugares, sabe, para elas conseguirem, né, conseguir alguns contatos, conseguir entrar em alguns lugares. Mas Deus, Ele é um Deus, gente, que quando Ele quer unir propósitos, quando Ele quer fazer algumas coisas, Deus, Ele cria uma movimentação. Nós precisamos voltar a acreditar, né, de que Deus, ele ainda é um Deus que ele move céus e terra para que um propósito se cumpra, que Deus ainda é um Deus que ele move céus e terra para que realmente é ele que faz, sabe, para mostrar que é ele que manda, que é ele que está no controle de tudo. As pessoas veem, muitas vezes quando elas veem alguém dando certo, uma pessoa que está ali, que ela começa a crescer realmente, as pessoas começam a questionar o caráter dessa pessoa e a querer questionar, né,
sem saber, na verdade, a história da pessoa, né? Sem saber realmente, às vezes, ali, de que é, sim, o próprio Deus que está levantando a pessoa. E que por mais que essa pessoa, sim, ela tá ali sendo alinhada com Deus, não quer dizer que essa pessoa, ela não tá ali sendo moldada por Deus nessa caminhada. Mas é Deus que está conduzindo ela, entende? É Deus que está ali, porque Deus tem um propósito nisso. É a obra dele, entende? Deus, ele tem um propósito. E Deus, ele tem propósito aqui na mídia, gente. Deus, ele quer alcançar pessoas. Deus, ele quer alcançar almas, né? Deus, ele quer realmente que as pessoas venham a conhecer, né, ele, que as pessoas venham conhecer o poder dele e que as pessoas venham saber que ele ainda é um Deus que cumpre propósitos, que ele ainda é um Deus que ele tem intimidade com os filhos dele, que ele fala ainda assim, sabe? Então é isso, né? Eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Agora no dia 20, então, nós vamos ter essa nossa primeira live, né? Eu tô muito feliz e eu vou deixar a caixinha de pergunta no Instagram, tá bom? Para que vocês estejam lá me ajudando, né? A gente com as perguntas, aquilo que também vocês querem saber. E eu tô muito feliz com isso. Sei que Deus, ele não mente. Eu sei que Deus, ele continua no controle. Sabe, eu sei que Deus, ele tá no controle de todas as coisas. Quem tem acompanhado a gente sabe, né, sabe um pouquinho mais da nossa trajetória, né, das coisas que a gente tem passado, né, enfim, de algumas coisas que tem, né, que Deus, ele tem realmente confiado. Não tem sido fácil muitas vezes pra gente acreditar, não digo acreditar a gente acredita, mas tem horas que a fé da gente é muito provada, sabe? Tem momentos que a nossa fé, ela é muito, muito provada, né? Então, o coraçãozinho da gente, ele é humano, né? Então, enfim, né? E isso daí é um cumprimento, né, de algo que Deus tá para fazer. Eu tenho me sentido realmente com o meu peito aberto, no sentido de eu não saber mais o que vai acontecer comigo, né? Não é com relação a isso, mas com relação a muitas coisas que estão acontecendo, né? Porque realmente a gente está passando por uma movimentação muito grande agora, né? Por um estágio, né? De sair de um lugar para o outro, de repente, assim, muito rápido, as coisas tem coisas que estão acontecendo. A gente não está tendo, às vezes, nem tempo de processar muito bem as coisas. Tem momentos que o emocional da gente, ele fica ali meio assim, tentando, né, entender as coisas, e na verdade o ponto é porque Deus, ele não quer que sempre a gente entenda tudo, e essa é uma das grandes questões, porque nem sempre Deus, ele quer que você entenda tudo. Então, enfim, né, gente, é isso, tá? Eu agradeço você que ficou aqui até o final. Eu peço para que você esteja curtindo, que você comente, que você compartilhe esse vídeo. E eu vou deixar, né, aqui embaixo, como de costume, eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais, né, que é o meu Instagram, o Instagram do Somos Escolhidos. Para quem não conhece o Somos Escolhidos, vai conhecer. Tem a Chosen Church também, que é um projeto que Deus tem confiado a nós, que é uma igreja 100% digital. Eu vou deixar aqui embaixo também, para quem quiser estar conhecendo, né, e esse vídeo foi mais para isso, tanto para eu estar compartilhando, mas também para eu estar, né, falando a respeito disso. E também, gente, para quem comentou comigo a respeito do último vídeo do testemunho, não lembro, foi um dos vídeos que eu comentei a respeito de batalha espiritual, algumas coisas que tinham me pedido, me falaram, né, a respeito dos vícios de linguagem. Gente, eu peço 1000 perdões por isso mesmo, realmente não foi fácil gravar aquele vídeo, vocês não sabem o quanto, assim, tem sido uma luta para mim, gente, acreditar, hoje em dia eu não digo tanto, mas foi uma luta para acreditar num chamado nas redes sociais, porque eu tinha muitas dificuldades, gente, com relação à comunicação, muitas dificuldades mesmo. Eu peço 1000 perdões mesmo por isso. Eu tô buscando melhorar essa questão, quero trazer mais vídeos, né, e cada vez realmente procurar dar o meu melhor aqui e realmente poder, né, compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus tem feito, e eu sei que ele ainda tem muito ainda para fazer. Amém? Deus abençoe, gente, um beijo e até a próxima. E quem me segue lá no Instagram, vai lá, responde. Se você não me segue lá, tá bom? E até a próxima. Um beijo. Deus abençoe.